Capítulo 4. Minha primeira visão do espaço exterior. Nesta altura, um homem que parecia estar um pouco perto de minha idade entrou por uma porta no lado esquerdo num canto da sala sorrindo de uma forma amigável. E embora eu tivesse notado uma escada naquele canto que eu presumi devesse conduzir a um andar superior da nave, eu não tinha visto nenhuma porta até o momento que ele entrou. Na sua chegada as duas moças pediram licença e saíram pela porta de acesso à sala de controle. Logo, Yumute, a marciana, retornou. Ela tinha trocado seu maravilhoso vestido por um terno de piloto do mesmo estilo que usavam os homens. A cor era castanho claro com faixas de marrom mais escuro na parte superior e inferior do cinto da cintura. Fiquei maravilhado quando ela perguntou se eu gostaria de acompanhá-la ao compartimento do piloto. Fircon se juntou a nós e quando nós três subimos a escada para o pavimento superior, notei que Orton deixava a sala de controle, onde nós tínhamos entrado antes, após o desembarque na nave-mãe. O homem mais velho e Ramu, o de Saturno, permaneceram, no salão. Enquanto caminhávamos pelo corredor do segundo andar, Fircon disse, cada uma dessas naves de grande porte carrega muitos pilotos que trabalham em turnos de 4, 2 homens e 2 mulheres. Kauna e Yumute são pilotos nesta nave venusiana. O corredor, como todas as partes da nave que eu tinha visto eram agradavelmente iluminadas por alguma fonte invisível, e nos levou para cima e para frente em uma pequena sala na extremidade dessa espaçonave. Quando entramos nesta sala, um jovem que estava inclinado sobre um gráfico de algum tipo levantou os olhos, fez um sinal com a cabeça e sorriu, mas não houve cumprimentos. Supus que ele devesse ser o piloto companheiro de Yumute. Isso parece um bom momento, disse Fircon, para explicar um pouco mais sobre esta nave. É um transportador para 12 naves de reconhecimento, igual àquela na qual chegamos. Na verdade, o interior é realmente bem menor do que se poderia supor para quem olhasse seu tamanho a partir de fora. Isto é devido a que muitos dos nossos dispositivos mecânicos estarem instalados entre paredes. Esta nave em particular, Yumute acrescentou, tem 4 paredes ou peles. Algumas têm mais e outras menos, dependendo do tamanho e da finalidade para a qual elas são construídas. Quando olhei para o número de instrumentos estranhos dentro desta sala, eu estava curioso para saber que dispositivos mecânicos as situavam-se entre as paredes. Fircon disse, eu vou explicar da forma mais completa possível, nos poucos momentos disponíveis. A seção inteira da nave através da qual entramos pela primeira vez serve de espaço de armazenamento para as naves de reconhecimento, com exceção de uma grande oficina de máquinas na qual todas as reparações necessárias podem ser feitas. Apesar da grande habilidade e cuidados que temos na construção original, as peças quebram e materiais se desgastam. Muito se exige de qualquer embarcação que viaja no espaço. O equipamento de pressurização, que mantém uma temperatura confortável por toda a nave está instalado entre as paredes, e se exigiria muito mais tempo do que temos agora para explicar tudo. Portas de entrada que levam até as várias paredes em todas as partes da nave tornam o acesso fácil. Cada embarcação carrega vários mecânicos que trabalham em turnos para inspecionar e verificar constantemente todas as partes. Portanto, é raro que qualquer defeito permaneça desconhecido, a ponto de dar problema real. Nesta sala de piloto eu podia olhar para cima ou para fora ou para baixo, em qualquer direção que eu virasse minha cabeça. Quando Fircon terminou de falar, o jovem estendeu a mão e tocou um botão. Imediatamente, mais aberturas tipo vigias começaram a aparecer sendo que eu havia pensado que era tudo parede sólida. Em seguida, ambos os pilotos tomaram seus lugares em bancos pequenos e em lados opostos da sala. Senti um leve movimento e a nave parecia embicar o nariz para cima. Meu coração batia violentamente enquanto eu me perguntava se talvez eles planejavam me levar a seu planeta. A esperança foi de curta duração. Parecia, mas um momento antes a nave parou e pairou novamente. Yumute sorriu para mim e disse, estamos agora a cerca de 80 mil quilômetros de sua terra. Fircon acenou-me para ir a um dos vigias quando ele disse, talvez você gostaria de ver o espaço como realmente ele se parece. Logo esqueci minha decepção quando eu olhei para fora. Fiquei espantado ao ver que o fundo do espaço é totalmente escuro. No entanto, havia manifestações ocorrendo ao nosso redor, como se milhões e milhões de luzinhas piscassem por toda parte, movendo-se em todas as direções, como fazem os vagalumes. No entanto, estes eram de muitas cores, uma gigantesca queima de fogo celeste que era bonita a ponto de ser impressionante. Como eu gritei admirado por este vasto esplendor,
Fircon sugeriu que eu agora olhasse para a Terra para ver como ela parecia vista daquela distância. Fiz isso. E para minha surpresa, o nosso planeta estava emitindo uma luz branca, muito semelhante ao da Lua, só que não tão puro como o luar em uma noite clara na Terra. O brilho branco ao redor do corpo da Terra era nebuloso, e seu tamanho era comparável ao do Sol, quando nós o vemos se levantar acima do horizonte no início da manhã. Não havia marcas de nenhum tipo que pudessem ser identificadas sobre nosso planeta. Parecia apenas como uma grande bola de luz abaixo de nós. Daqui onde estávamos, nunca poderia ter imaginado que poderia haver ali miríades de formas de vida. Nessa altitude de 80 mil quilômetros, os pilotos tinham acionado seus robôs de controle automático e o Multi se juntou a nós, explicando-me: cada sala de piloto tem um robô. Estes, trabalhando separadamente ou em conjunto, podem governar totalmente o curso da espaçonave, bem como nos avisar de qualquer perigo que se aproxima. O piloto do sexo masculino permaneceu em seu posto e o Multi comentou explicando: um piloto em cada sala de controle deve estar sempre de plantão. Ela então perguntou se eu gostaria de dar uma olhadinha nos instrumentos do piloto. Do lado de cada assento havia um pequeno instrumento que parecia algo como um tubo fixado no chão e ficando alto o suficiente para que o piloto pudesse facilmente olhar para ele. Isto, e o Multi explicou, está conectado com o telescópio que você deve provavelmente ter notado no controle grande ou quarto de gráficos pelo qual você entrou pela primeira vez na espaçonave. Neste momento, no entanto, o telescópio não estava em operação, e eu deduzi que era usado somente quando o navio estava em voo interplanetário real, ou talvez também enquanto paira para fins de observação e estudo. Todo o assoalho nesta seção da sala era composta de uma magnífica lente de vidro igual àquela do chão das pequenas naves de reconhecimento, mas o ângulo da espaçonave neste momento particular era tal que eu teria de me ajoelhar para olhar através dele. O espaço e suas atividades deixaram-me paralisado, à medida que eu comprimia meus olhos na tentativa de ver tudo o que estava acontecendo lá fora. Além dos efeitos vagalume, eu vi um bom número de grandes objetos luminosos que passavam através do espaço. Os corpos maiores, até onde eu poderia explicar, não estavam queimando, mas simplesmente brilhando. Um em especial parecia ter 3 cores distintas, vermelho, roxo e azul. Perguntei se poderia ser outra nave espacial. Não, disse o Multi com um sorriso, mas não explicou melhor. Também notei que agora objetos escuros de vários tamanhos, mais escuros do que o espaço em si, passavam. Mas nenhum desses objetos em movimento pareciam tocar a espaçonave. Às vezes, até mesmo os objetos escuros ficavam parcialmente luminosos. Estes, me disseram, eram o que chamamos de meteoritos, que se tornam visíveis para nós na Terra apenas quando eles criam atrito ao passar por nossa atmosfera. Perguntei o que prevenia esses objetos de atingir a espaçonave, quando aparentemente eles pareciam vir direto para ela. A espaçonave em si, explicou Fircon, está utilizando o poder da natureza, o eletromagnetismo como vocês o chamam eu penso, e há um excedente de energia o tempo todo. Parte desse excesso é dissipado através de seu casco para o espaço para uma certa distância, às vezes curta, outras vezes a sua influência pode se estender por vários quilômetros de distância. Isto age como um escudo contra as partículas, ou lixo espacial, termo que vocês usam na Terra, repelindo essas coisas através dessa força que irradia constantemente. Ele passou a explicar que todos os corpos no espaço são negativos para o espaço e estão realmente se movendo em um mar de força eletromagnética. Portanto, uma radiação negativa repele todos os organismos negativos, enquanto ao mesmo tempo evita que a espaçonave se aqueça por atrito. Eu poderia ter ficado por horas desfrutando deste belo visual, mas apenas um curto período me foi permitido antes de os pilotos retornarem a seus lugares e voltamos para a altitude de 12 quilômetros, onde a espaçonave havia pairado quando chegou pela primeira vez. Não foi sentido o mergulho da espaçonave nem o movimento da mesma. O movimento da embarcação era tão suave que mal era perceptível, e o único som audível era algo tão leve como um ventilador elétrico em operação. Para nenhum de nós tinha sido fornecido algum capacete especial ou qualquer outro dispositivo para respiração ou de equilíbrio, mas minha mente estava claramente alerta em todos os sentidos em todos os momentos. Fiquei impressionado com o fato de que todos os instrumentos que eu tinha visto até agora por toda a nave pareciam ser operados por botões, e em nenhum lugar nada vi que fosse vagamente parecido com uma arma de destruição. Mas, depois de ver a força de repulsão da natureza no espaço tipo controlada pelas radiações da nave, eu tive uma forte sensação de que esta força poderia muito bem ser efetivamente usada para autoproteção,
pois a qualquer momento poderia surgir tal necessidade. Fircon respondeu este pensamento, dizendo: sim, isso é assim. Até agora, a necessidade não surgiu. Além disso, se o problema é apenas a nossa vida contra a vida de nossos irmãos, mesmo aqueles sujeitos belicosos da sua terra, nós nos permitiríamos ser destruídos ao invés de matar um companheiro humano. As implicações desta simples declaração me afetou profundamente. Eu não poderia deixar de refletir com tristeza sobre o ponto de vista tão diferente dos meus companheiros da terra. Eu refletia sobre os povos divididos, as nações até agora envolvidas em uma corrida para produzir as armas mais terríveis de destruição que trazem sofrimento, morte e doença para sempre, prejudicando milhões de seus semelhantes em todo o mundo. Pensei na ideia de ódio para com o inimigo que incutem na mente dos jovens como uma parte necessária de prepará-los para matar, pois não é inerente ao homem natural, que compreende ainda pouco seu lugar na criação, de querer matar. Pensei na blasfêmia indescritível de orações dirigidas ao Pai Eterno que ama a todos, orações essas pedindo a Ele para abençoá-los mesmo traindo dessa forma a própria humanidade. Ambos e o Mut e Fircon ficaram em silêncio enquanto estes pensamentos passaram pela minha mente. E embora eu tivesse antes muitas vezes refletido sobre essas coisas, mas essas ideias nunca tinham penetrado em minha consciência com tanta pungência, e eu sabia que iriam ficar comigo para sempre. Em um momento, Fircon chamou minha atenção para um instrumento do tamanho de uma caixa de rádio comum, com uma tela semelhante a um televisor. Com isso, explicou ele, podemos tirar uma foto e registrar qualquer coisa acontecendo na Terra, ou em qualquer planeta sobre o qual nós passarmos ou pairarmos. Não só ouvimos as conversas, mas também as imagens são captadas e mostradas na tela. Um mecanismo interno decompõe estas em vibrações sonoras, que são traduzidas simultaneamente em palavras de nossa língua, as quais são registradas de maneira semelhante às suas próprias fitas de gravações. Para melhor esclarecer isso para mim, ele explicou que todas as palavras são constituídas por vibrações ou escalas semelhantes a uma oitava musical, assim como todas as melodias são compostas de notas certas. Ao saber desta lei pode-se aprender uma língua até então desconhecida em um curto espaço de tempo. Quando estranhas vibrações tornam-se evidentes, estas são transpostas em forma de imagem, mostrando exatamente o que as palavras estranhas ou suas vibrações querem significar. Não necessário será dizer que, a fita, que ele me mostrou era diferente de qualquer outra que eu já tinha visto na Terra. Tudo me soou como um quebra-cabeça, e minha perplexidade, sem dúvida, mostrou-se claramente no meu rosto. Em todo caso, Yumut riu alegremente e perguntou: você ficaria surpreso ao saber que algumas raças de pessoas que viviam em seu planeta há muitos séculos compreendiam e usavam as leis universais de som e vibração? Eu disse que eu tinha suspeitado por muito tempo essa verdade, e embora esse conhecimento esteja totalmente perdido para sua atual civilização, Yumut continuou, alguns indivíduos aqui e ali estão despertando para uma concepção ligeira de suas possibilidades. Em outros planetas, essas leis são um ensinamento fundamental nos sistemas educacionais. Com estas como base, os alunos são capazes de aprender muito rapidamente em todas as áreas do conhecimento e de expressão. Neste ponto, Fircon disse: agora temos de voltar ao salão, e neste momento dei um passo para trás para deixar Yumut passar por mim. Aí eu perguntei por que era que praticamente nenhum movimento foi sentido dentro desta grande nave quando ela tinha subido dos 12 quilômetros de altura para 80.000 quilômetros. Simplesmente porque a nave é construída para cuidar de tudo isso, Fircon respondeu, e acrescentou, como é feito com seus próprios submarinos. Mais uma vez fiquei espantado ao descobrir o quanto essas pessoas sabiam sobre nós e nossos desenvolvimentos na Terra. Seus submarinos, continuou ele, se movem sob a superfície da água e em grandes profundidades, mas a tripulação sente relativamente pouco do movimento registrado pelos seus instrumentos. E os homens ficam relativamente confortáveis, também, pelo fato de seus navios terem sido cuidadosamente planejados. Na verdade, não há tanta diferença entre um navio que vai debaixo d'água e um que viaja através do espaço exterior, exceto que as nossas naves são movidas por forças naturais, enquanto as suas dependem de formas artificiais de alimentação. Pareceu-me que a diferença que ele mencionou na verdade era enorme, mas eu não falei nada a eles, e Fircon continuou. Quando você aprende como usar a fonte natural de energia que está em toda parte no universo, você também será capaz de construir submarinos que, como alguns do nosso tipo, podem subir à superfície do oceano e continuar a subir através da atmosfera para o espaço afora. Isto lembrou-me de dois incidentes relatados no início de 1951.
No primeiro, 2 mísseis caíram de um céu perfeitamente claro nas águas de Incheon Bay, na costa ocidental da Coreia. Os mísseis caíram perto de um pequeno hidroavião ancorado, na Baía da Gardner, causando a subida de colunas de água a uma altura estimada de 30 metros. Mais tarde, disse o relatório, os mísseis foram vistos subir novamente a partir da água até o ponto de perdê-los de vista. O segundo incidente aconteceu na costa da Escócia e era quase idêntico ao primeiro. Fircon, obviamente recebendo o meu pensamento, disse: você foi muito correto em especificar a fotografia que foram capazes de tirar deste tipo de nave, do tipo submarino. Nesse momento entramos no grande salão em que eu tinha deixado Ramu sentado com o homem mais velho. Eles ainda estavam lá e falavam em sua própria língua. Quando nos aproximamos, eles se levantaram, caminharam em direção a uma pequena mesa em torno da qual havia um certo número de cadeiras e fizeram sinal para nos juntar a eles. Estas cadeiras eram um pouco semelhantes às da sala de jantar ou cadeiras de escritório, mas se mostraram muito mais confortáveis. Quando nos sentamos, Kauna e Orton se juntaram ao nosso grupo. Na mesa estavam taças de cristal cheias de um líquido claro que eu achei muito refrescante. O sabor era delicadamente doce com uma indefinição que era tentadora. A consistência era ligeiramente pesada, mas de um tipo para ser sorvida. Foi-me dito o nome do fruto a partir do qual este suco foi extraído, mas não conseguia pensar em nenhum sabor comparável na Terra. O tempo todo que tinha decorrido desde que deixei a Terra até este momento, provavelmente não era muito mais do que 1 hora. Mas nesse pouco espaço de tempo toda a minha vida e compreensão se abriram a um conceito muito maior do universo do que eu tinha conseguido durante os 61 anos da minha vida total na Terra. Agora, como nós nos sentamos em volta da mesa, todos os olhos se voltaram para o homem mais velho do espaço, ao que ele começou a falar. Apesar de ter sido explicado para mim somente mais tarde de seu renome em todos os planetas, era impossível não perceber que eu estava na presença de um grande ser evoluído, e a atitude de todos os presentes indicaram claramente que, assim como eu, senti-me muito humilde diante dele. Eu soube que sua idade, em seu corpo presente, era de cerca de 1000 anos. Nesse tempo de mais ou menos 1 hora, durante a qual ele falou para nós, parecia ter sido de 1 minuto. Todos escutamos com atenção total e sem interrupção a este homem de grande sabedoria.